Olá pessoal, vamos para mais uma aula Aprenda Praticando. Hoje vamos trabalhar com a peça que caiu no 21º exame de ordem. Como localizar? O mesmo que você fez para localizar a peça que estudamos na primeira aula, ou seja, vai em Juris Way, provas da UAB, provas da segunda fase, direito penal, 21º exame de ordem e em peça profissional. Por falar em primeira aula, devo fazer aqui uma correção. Em determinado momento em que explicava a queixa-crime, disse que se ele, Henrico, tivesse te procurado depois de 6 meses e um dia, você o informaria que ele não poderia mais propor a queixa-crime nos termos do artigo 103 do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal. O certo seria depois de 6 meses apenas, e não de 6 meses e um dia. Portanto, depois de 6 meses, a partir do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Mas isto não te levaria ao erro, uma vez que, ao abordar a questão do prazo final de 6 meses, expliquei também que basta somar os meses e diminuir um dia. Feita essa correção, vamos à nossa peça de hoje. Note que as palavras datas, peça e dados continuam aqui, apenas mais separadas por uma questão de espaço. Em peça, você pode preencher conforme fiz aqui. Denúncia, recebimento, citação, resposta à acusação e audiência. Não se preocupe por enquanto, isto será esclarecido na prática. Se você já providenciou o texto, vamos à leitura. Gabriela, nascida em 28/4/1990, nascida em 28/4/90, terminou o relacionamento amoroso com Patrick, não mais suportando as agressões físicas sofridas, sendo expulsa do imóvel em que residia com o companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará. Juntamente com o filho do casal de apenas 2 anos. Sem ter familiares no estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Nessa época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua que frequentava os mesmos espaços que ela. No dia 24 de dezembro de 2010, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$18. O
Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que a abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens e apreendeu os 2 produtos escondidos. Em sede policial, Gabriela confirmou confissão espontânea, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico de seu filho. Juntado à folha de antecedentes criminais sem outras anotações, ou seja, primária. O laudo de avaliação dos bens subtraídos, confirmando o valor e ouvidos os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o gerente do supermercado, o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Gabriela pela prática do crime, do artigo 155 caput, combinado com o artigo 14, tentativa, ambos do Código Penal. Além de opinar, ou melhor, além de ter opinado pela liberdade da acusada. O magistrado, em atuação perante o juízo competente, no dia 18 de janeiro de 2011, voltando um pouquinho, essa data 24/12/2010 é a data do fato. E 18 de janeiro de 2011 recebeu a denúncia. Então, foi a data do recebimento da denúncia. Voltando, o magistrado, em atuação perante o juízo competente, no dia 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Concedeu liberdade provisória à acusada, deixando-lhe converter o flagrante em preventiva e determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Contudo, foi concedida a liberdade para Gabriela antes de sua citação. E, como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. No ano de 2015, Gabriela consegue um emprego e fica em melhores condições. Em razão disso, procura um advogado esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal a que respondia. Esta data ela é irrelevante. Consta no texto apenas para dizer que neste ano Gabriela conseguiu emprego e, consequentemente, conseguiu contratar um advogado. Disse ainda que Maria, hoje residente na Rua X, na época dos fatos, também era moradora de rua e tinha conhecimento de suas dificuldades. Diante disso, em 16 de março de 2015, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, Gabriela e o advogado compareceram ao cartório, onde são informados que o processo estava em seu regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para citação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada, assim como intimada, junto ao seu advogado para apresentação da medida cabível. Então, nesse dia, Gabriela foi citada. Em 16 de março de 2015, houve então a citação
de Gabriela. Cabe destacar que a ré, acompanhada de seu patrono, já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público. Considerando a situação narrada a presente, na qualidade de advogada ou advogado de Gabriela, a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo. Observação. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pois bem, depois de todas estas anotações que fizemos, o que nos interessa agora? Nos interessa saber qual é a peça. Então, aqui houve a denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia e o magistrado recebeu. Ao receber, o magistrado, então, determinou a citação de Gabriela. E depois da citação, na sequência aqui, temos a resposta à acusação. Esta é a medida cabível após a citação. Então, já identificamos a nossa peça, que é resposta à acusação. Escreva, para que você tenha ao menos um modelo de cada peça. Escrevendo, você estará praticando. E praticando é a melhor forma de aperfeiçoamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Três Pontinhos, Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, Ceará. Autos número, acusação, Ministério Público, acusada Gabriela. E aqui, então, iniciaremos a qualificação. Gabriela, nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, profissão, filiação, residência, RG, CPF, por meio de seu advogado, que, ao final, assina, procuração em anexo, OAB número, com escritório profissional na rua, onde recebe intimações para foro em geral. Vem perante Vossa Excelência apresentar. O verbo aqui é apresentar. Com fulcro no artigo 396, combinado com 396-A, ambos do Código de Processo Penal. Resposta à acusação, pelos motivos de fato e de direito adiante expostos. Você pode separar resposta à acusação, pode deixar em uma linha separadamente. Não separei aqui por falta de espaço. E toda vez que for preciso deixar um espaço, deixe apenas uma linha. Aqui, 3 pontinhos, porque o texto não informa para qual vara criminal da comarca de Fortaleza. Então, já podemos aqui riscar Gabriela, pois acabamos de qualificá-la. Também podemos descartar Fortaleza, Ceará, pois já utilizamos aqui no endereçamento. Depois de uma linha em branco, vamos aos fatos. Aqui não se perde muito tempo. Você faz uma descrição bem sucinta dos fatos. Em 24 de dezembro de 2010, Gabriela, por não conseguir emprego ou ajuda,
e por estar ela e o filho de 2 anos passando fome, ingressou em um grande supermercado, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão no valor de R$ 18, razão pela qual foi presa em flagrante, mas liberada em seguida para responder ao processo em liberdade. Novamente, depois de uma linha em branco, vamos ao direito. Continuando. 2. Do direito. 2.1. Preliminar de mérito. A. Da prescrição da pretensão punitiva. Artigo 109, inciso 4 do Código Penal. Combinado com o artigo 115, também do Código Penal. Antes de prosseguirmos, se faz necessária uma breve explicação sobre preliminar e mérito. As preliminares têm a sua fundamentação no Código de Processo Penal e referem-se às regras de como fazer o processo. Tudo que não estiver de acordo com o processo deve ser alegado preliminarmente. Por exemplo, prova ilícita, irregularidade na citação, incompetência absoluta. São situações que têm a sua fundamentação no Código de Processo Penal. Quanto ao mérito, a sua fundamentação está no Código Penal. E o que dizer, então, da prescrição, que tem a sua fundamentação no Código Penal, no artigo 107, e que, por isso, deveria ser uma questão de mérito, está aqui em preliminar. Porque a prescrição é a única exceção que deve ser alegada em preliminar. Porque, em sendo reconhecida, o juiz deixa de analisar as outras teses, uma vez que o Estado não pode mais punir o indivíduo. Ou seja, reconhecida a prescrição, o processo está encerrado. Por isso, a prescrição deve vir aqui em preliminar. Para fundamentarmos a tese da prescrição, temos que analisar alguns fatores. Para isto, faça as marcações do artigo 107 ao 120 do Código Penal, conforme fiz aqui. Terminadas as marcações, já podemos analisar duas situações. A primeira é com relação ao quantum da pena em abstrato, para depois consultarmos o artigo 109, que nos dirá em quanto tempo prescreve o crime de Gabriela. E segundo, com relação à idade de Gabriela na data do fato, para sabermos se ela faz jus ou não ao benefício da menoridade relativa. Para sabermos qual
é o quanto da pena em abstrato, temos que levar em consideração o máximo da pena prevista no artigo 155 do Código Penal, que é de 4 anos ou 48 meses. Temos que levar também em consideração o mínimo de redução da pena pela tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, que é de 1/3. Portanto, 48 meses, que é a pena máxima prevista no artigo 155, diminuída de 1/3 ou 16 meses, teremos 32 meses, ou 2 anos e 8 meses. Com esta informação, vamos ao artigo 109, inciso 4 do Código Penal. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 4, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não exceda a 4. É superior e não excede 4 anos. Portanto, o crime praticado por Gabriela prescreve em 8 anos. Mas este prazo prescricional não é definitivo. Temos ainda que analisar a idade de Gabriela. Qual a idade de Gabriela na data do fato? Então, temos aqui a data do fato, o nascimento de Gabriela. 24 menos 28 não é possível, emprestamos 30 dias para cá, ficou 54 menos 28, igual a 26. Aqui emprestou, ficou 11. 11 meses menos 4, 7. 2010 menos 1990, 20. Sendo assim, na data do fato, Gabriela tinha 20 anos, 7 meses e 26 dias. Portanto, ela faz jus ao benefício da minoridade relativa. Sendo assim, o prazo prescricional de 8 anos será reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Só nos interessa a primeira parte. Portanto, o prazo prescricional, que era de 8 anos, reduzido pela metade, teremos então um prazo prescricional definitivo de 4 anos. E onde está aqui a prescrição? Note que, após o recebimento da denúncia, mais de 4 anos se passaram sem que houvesse outro marco interruptivo. Os marcos interruptivos estão lá no artigo 117 do Código Penal. Portanto, aqui está a nossa tese de prescrição. Conforme o artigo 109, inciso 4 do Código Penal, prescreve em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não exceda a 4. No caso concreto, a pena em abstrato é de 2 anos e 8 meses, pois o crime imputado a Gabriela, artigo 155 do Código Penal, com pena máxima de 4 anos, em sua forma tentada, artigo 14, inciso 2 do Código Penal.
deve ser diminuída em no mínimo 1/3, artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Contudo, por ser Gabriela menor de 21 anos na data do fato, reduz-se o prazo prescricional de 8 anos pela metade, artigo 115 do Código Penal. Ou seja, em 4 anos, cujo prazo foi ultrapassado após o recebimento da denúncia. Conclui-se assim que o caso está dentro da hipótese de prescrição e, consequentemente, de extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 4 do Código Penal, devendo Gabriela ser absolvida sumariamente nos termos do artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal. Na sequência, vamos ao item 2.2 do mérito. A. Da absolvição sumária, artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. A tipicidade material da conduta. Antes, uma pergunta. Você sabe o que é tipicidade formal? Por exemplo, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ou seja, é a realização de uma conduta conforme descrita no tipo. Esta é a tipicidade formal. E a tipicidade material? Tipicidade material é a efetiva lesão ao bem jurídico. Continuando a nossa tese de absolvição sumária pela atipicidade material da conduta, uma vez que não houve efetiva lesão ao bem jurídico. Segundo o artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando o fato não constitui crime. No caso concreto, o valor do furto dos 2 pacotes de macarrão perfaz a soma de R$18, o que não caracteriza uma significativa lesão patrimonial ao proprietário do grande supermercado da região. Conclui-se assim que a conduta da acusada é materialmente atípica, com a incidência do princípio da insignificância ou da bagatela e, portanto, passível de absolvição sumária nos termos do artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Na sequência, a tese da absolvição sumária pelo estado de necessidade. B. Da absolvição sumária, artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal. Estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal. Segundo o artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente, quando houver manifesta causa excludente de ilicitude, sendo o estado de necessidade, artigo 23, inciso 1 do Código Penal, uma dessas causas. No caso concreto, verifica-se que a acusada e o filho passavam fome, a tal ponto que seu filho já estava adoecendo, situação que ela não provocou, uma vez ter sido expulsa da própria casa com o filho, razão pela qual, em estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal, ela praticou os furtos. Conclui-se assim que a acusada deve ser absolvida sumariamente nos termos do artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal,
por ser o estado de necessidade uma excludente de ilicitude, tornando o fato atípico. E por tornar o fato atípico, poderíamos acrescentar aqui o inciso 3, uma vez que o fato evidentemente não constitui crime. Passamos agora ao item 3 dos requerimentos. Dos requerimentos. Diante do exposto, requer-se: a. O reconhecimento da prescrição nos termos do artigo 109, inciso 4, combinado com o artigo 14, parágrafo único e artigo 115, todos do Código Penal. B. O reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância. C. O reconhecimento da atipicidade da conduta em razão do estado de necessidade nos termos do artigo 23, inciso 1 do Código Penal. D. Que seja a acusada absolvida sumariamente nos termos do artigo 397, incisos 1, 3 e 4 do Código de Processo Penal, haja vista a prescrição e a atipicidade da conduta. E a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a testemunhal, cujo rol segue abaixo. Rol de testemunhas: Maria, residente na Rua X. Nos encaminhamos agora para o término da peça. Nesses termos, pede deferimento. Local, 26 de março de 2015. Advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Chegamos a esta data porque sabemos que o prazo é de 10 dias a partir da citação, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Mas como ter certeza que o dia é 26? Lembra que a citação ocorreu no dia 16 de março de 2015, em uma segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país? Pois bem, a citação ocorreu aqui na segunda-feira. Na terça-feira, então, dia 17, dia útil, começa o nosso prazo. A partir daqui, contamos 10 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 26, então, caiu em uma quinta-feira. Dia útil, portanto, se encerra aqui. Confirmado está a data de 26 de março de 2015. Repare que todas as datas foram importantes para a nossa peça. Elas nos indicaram a menoridade relativa de Gabriela entre o nascimento e o fato, nos indicaram a prescrição entre o recebimento e a citação, nos indicaram também a data da peça com base no dia da citação. Daqui extraímos o nome da peça. E deste lado, só faltou trabalharmos com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal,
uma vez que, em sede policial, Gabriela confirmou os fatos. E aqui faltou trabalharmos com a primariedade, o que daria a Gabriela o direito à pena base fixada no mínimo legal, prevista no artigo 59 do Código Penal. Não trabalhamos com estes dois itens porque, em resposta à acusação, não discutimos pena, pois o objetivo da peça é convencer o juiz a absolver sumariamente e, assim, evitar o prosseguimento da ação penal. Muito bem. Além de você escrever a peça, é muito importante também que você faça as marcações. Vamos a elas então. Coloque um clips com a parte maior voltada para a página do artigo 396 do Código de Processo Penal. Neste caso, representado por um clips azul. Chegamos ao final de mais uma aula de número 2. Como você viu, não foi uma peça difícil, mas não podemos subestimar. Todas as peças têm sua devida importância, pois qualquer delas pode cair. Continue praticando as peças e as questões. Este é o caminho da recompensa, com certeza. Até a próxima aula de número 3, se Deus quiser.